estava dirigindo o culto, o pastor não tinha chegado por causa de uma chuva que deu. Ele olhou assim e falou: o pastor não veio, você vai pregar. Ele apontou assim. Aí aí eu subi no púlpito e comecei: Nabucodonosor, e tentava falar o nome do Nabucodonosor. E aí Deus me trouxe à memória aquela mensagem de Oséias 10:12 que eu pregava para o pé de café. Foi a minha primeira mensagem, preguei a mensagem, Deus tocou a igreja, 15 pessoas aceitaram Jesus, vieram à frente, e ali começou Deus a agir na nossa vida. Queridos, esse homem aqui, Bartimeu, era um homem que estava numa condição muito péssima, muito mal. Ele estava menos muita coisa. E ele começou a lutar contra isso, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: qualquer situação que você estiver vivendo pode ser mudada através da oração. Quando você vai orando, vai insistindo, vai batendo, vai buscando, vai pedindo, vai insistindo, você percebe que a escuridão começa a se transformar em dia, e de repente, assim como a alva é certa, a vinda do Senhor é certa. Ele aparece e transforma a sua realidade numa realidade de milagres. Hoje, as coisas mudaram tanto. Eu estou lá em Viçosa e nós estamos cercados de professores, de doutores, de pessoas de um gabarito altíssimo. E a gente conversa com essas pessoas e muitos deles vêm à igreja. E essas pessoas dizem assim: mas você se formou em quê? Você estudou em qual universidade? E eu digo assim: olha, tudo que eu sei, eu aprendi aqui e aqui, na oração, lendo a palavra de Deus. As coisas vão mudando à medida que você vai buscando ao Senhor. Esse homem gritou, mas ele não gritou um grito de desabafo. Ele não fez o que Laí Ribeiro diz: olha, você tem que acordar de manhã e dizer: hoje eu estou bem. Não é assim. Esse homem gritou, mas ele gritou para aquele que pode atender a sua oração. Ele gritou para aquele que ouve e não fica alheio à sua petição. Se você gritar no vazio, você não será ouvido. Mas se você gritar a Jesus, Ele dirá: eis-me aqui. E as coisas começam a mudar quando você clama por Ele. A segunda coisa que aconteceu com esse homem, e acontecem com todos nós, é que todas as vezes que você começa um empreendimento de mudança na sua vida, todas as vezes que você diz assim: esse ano de 2007, a minha história vai mudar, eu vou me organizar financeiramente, eu vou trabalhar minha família de uma maneira diferente, eu vou preparar essa e essa área da minha vida e vou formar nessa área. Então, toda vez que você começa a fazer um planejamento, você começa a ouvir uma multidão que não estão desfrutando da presença de Jesus, mas são agentes até mesmo do diabo. Eles começam a gritar para que você se cale. Cala a boca, você não vai conseguir, você não vai vencer, é impossível. Não incomode Jesus com isso, porque para você não tem jeito. Pare de fazer isso. Eu me lembro de uma assembleia que a igreja fez lá em Mantenópolis, para decidir se me mandariam ou não para o seminário. Então eles reuniram e decidiram: o Marcos não tem cacuete de pastor. Foi o que eles falaram comigo. Então eu estava angustiado, não tinha terminado meu primeiro grau ainda na época. Liguei para o pastor Edson aqui, e ele falou assim: vem para cá, bichinho, vem para cá que a gente vê esse negócio aqui. Então, queridos, as coisas começam a mudar quando você começa a invocar aquele que ouve a sua oração, aquele que atende a sua oração. Essa multidão se reuniu e repreendia o cego para que ele se calasse. Cale a boca, cego, você não vai conseguir. Não adianta tentar que você não consegue. Não adianta querer sonhar tão alto que você não consegue. Você é um cego, está marcado para viver à beira do caminho. Com você nunca nada vai dar certo. Então esse homem, para não ouvir essa voz, ele aumentou o volume da sua voz e começou a gritar mais alto ainda: filho de Davi! Ele precisava superar o barulho daquela multidão. Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E quando ele faz isso, a Bíblia mostra que Jesus parou. Parou Jesus. Parou Jesus. Foram poucas pessoas na Bíblia que conseguiram parar Jesus. Mas as pessoas que conseguiram parar Jesus tiveram experiências tremendas com Jesus. Uma mulher que parou Jesus foi uma Ciro Fenícia, uma estrangeira, uma mulher rica,
uma mulher da alta sociedade. Mas ela andava gritando atrás de Jesus: Jesus, tem misericórdia, minha filha está enferma, está endemoniada, me ajuda. E Jesus, sem parar, disse o seguinte: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E essa mulher insistindo: Jesus, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. E aí Jesus parou. O que você disse? Pode ir, a tua filha está curada. A primeira pessoa que parou Jesus. A Bíblia conta a história de Zaqueu. Zaqueu parou Jesus por causa da disposição de se expor. Ele era um homem da alta sociedade e ele ficava assim: o que vão pensar de mim? Eu sou uma pessoa importante. Mas quando se tratava de Jesus, ele precisava ver Jesus. Ele era baixinho demais, ele correu e não tem nenhum lugar para eu subir aqui, mas ele subiu em cima de uma árvore e ficou quietinho. Um homem rico, importante, conhecido da mídia, ficou em cima de uma árvore. De repente alguém passava e falava: esse Zaqueu ficou doido. Esse Zaqueu, além de ser ladrão, é doido. Esse Zaqueu não tem miolo mais na cabeça. Então ele está quietinho ali. E aí passa aquela multidão. E Jesus está andando, aí ele para. E ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou lá para a sua casa. Todas as vezes que Jesus vai para a sua casa, meu irmão, a coisa muda completamente. Vai mudar completamente. Pare, Jesus, não importa qual seja o que ele está fazendo, o que seja o que ele está fazendo, mas quando ele encontra alguém disposto a contrariar a circunstância e se expor por paixão, por prazer, por amor, essa pessoa atrai o coração de Jesus e os milagres acontecem. Eu já ouvi falar de pessoas que pararam Jesus com atitudes dessa maneira, de parar, de mexer com Deus, e de repente as coisas começam a acontecer. Eu sei de uma história aqui dessa igreja, de um pastor que um dia vestiu uma roupa, uma farda, e ficou marchando aqui não sei quantos dias, e daí a pouco uma coisa impossível que ninguém tinha conseguido ainda, que era comprar aquele terreno daquele tamanho, conseguiu se liberar espiritualmente, porque parou Jesus, porque tocou Jesus. Você sabe que a sua situação pode mudar completamente quando você se dispõe a parar Jesus através de uma exposição, através de um ato de paixão. Esse homem aqui, a situação dele era tão grave que ele precisava chamar a atenção de Jesus. E ele começou a gritar desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ouviu e atendeu. Então, a Bíblia fala que ele parou. Versículo 48. Muitos tentaram impedi-lo. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Uma das coisas mais preciosas do Evangelho é o chamado de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia o Senhor chamando uma pessoa que estava tranquila, que estava bem, que estava numa situação completamente favorável e por isso o Senhor o chamou. Todas as vezes que Deus chama uma pessoa, ela está numa circunstância que você não daria nada por ela. A Bíblia mostra que o Senhor chamou Gideão. Gideão estava diante de uma crise terrível. A família, a nação de Israel havia saído da sua posição e havia subido a montanha e estavam habitando em cavernas. Estavam escondidos do inimigo. Ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de encarar aquela adversidade daquele tamanho, porque os midianitas vinham como gafanhoto e tomavam tudo que eles tinham. Então Gideão, um dia de manhã, ele acorda, sai da caverna, entra dentro do lagar e começa a malhar o trigo. Escondido para ninguém ver, ele queria ajudar sua família. Talvez você está ajudando sua família, talvez você está trabalhando e não está vendo o resultado, e está: Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou produzindo? Por que nada dá certo em mim? Gideão estava nessa situação, estava malhando o trigo no lagar, dentro de um buraco, o lugar de pisar uva, ele estava malhando ali, escondido. O anjo do Senhor chegou